Alô, 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 boa noite, voltamos, pessoal, é isso? Estamos de volta aí na atividade, estão comigo? Aê, grande presença, vamos lá. Turma, então a gente falava sobre os prefixos e suas significações, né? Então a gente viu em impossível, anormal e desleal a ideia de ação, de negação, né? Antiético, contra-ataque, desarmar, já trazem uma ideia de ação contrária, né? Acho que vale lembrar também que a gente pode ter, por exemplo, assim, ó, imigrante e ilegal como exemplos de prefixos que são iguais, o i, mas que dão ideias diferentes. O i de imigrante nos dá uma ideia de movimento para dentro, né? Nós estamos aqui no nosso país, aqueles que vêm de fora e entram no país são imigrantes. Aqueles que saem do nosso país para viver em outro lugar são emigrantes, certo? Enquanto que ilegal é uma negação. Então, a gente pode ter prefixos que são diferentes, mas que somam ao radical uma mesma ideia, tá? E a gente pode ter prefixos que são iguais, só que possuem sentidos diferentes, dependendo da palavra a qual se ligam. Perfeito, pessoal? Tudo certo? Aí, valeu. Vamos falar um pouco. Pessoal, está vazando alguma conversa aí para vocês? Não? Tá. Então tá, beleza. Tá incomodando só a minha aqui. Se continuar muito tempo, vou acabar com a raça dessa gente. Sufixos. Tá assim? Só um pouquinho, pessoal. Aula aqui. Oi, demônio! Aula aqui. Resolvido, pessoal. Não, sabe como é que é? Comigo é assim, o negócio tem nível, mas é baixo. Tá? Vamos lá. Ah, vamos lá. Então, tá. Vimos os prefixos. E os sufixos, pessoal? Os sufixos, ó. Deus, minha santa paciência. Vamos de novo. Os sufixos, eles podem alterar classe gramatical e sílaba tônica. Eu tento ficar só na violência verbal, né, pessoal? Não sou, assim, propriamente um lutador físico, né? Então, eu tento resolver tudo na agressão verbal para não ter que usar a física, tá? Então, assim, podem alterar, podem alterar. Não quer dizer que vão alterar necessariamente, certo? Então, olha só, nascedouro. A partir do verbo nascer, a gente tem um sufixo que forma o substantivo que indica lugar, certo? Então, nascedouro é o lugar onde nasce, né? O nascedouro de um rio, por exemplo, é onde inicia o rio, onde começa o rio, onde nasce o rio. Pessoal, como eu disse antes, no caso dos prefixos, como eles não alteram conceitos de sílaba tônica e classe gramatical,
eu falei, ou a questão vai ser sobre tem prefixo ou não tem, ou vai ser sobre o significado do prefixo. Os sufixos podem alterar. Então, pode vir uma afirmativa do tipo assim, em nascedouro temos um sufixo formador de substantivo. Sim, no final da palavra. O sufixo é sempre no final e o prefixo antes. Desculpa, Thames, eu não tinha lembrado de falar esse detalhe. Exatamente. Certo? Então, assim, eles podem afirmar, a palavra nascedouro tem um sufixo formador de substantivo ligado a um verbo. Estaria correto, certo? Do verbo nascer, colocamos o sufixo ouro, que indica, ou douro, né? Que indica lugar. Tem o bebedouro, certo? Aqui, pessoal, no sufixo es, eu vou falar um pouquinho mais dele, porque a gente tem os sufixos es e o sufixo esa, e eles são chamados de sufixos privativos. Não precisa lembrar desse nome, só precisa entender que esse sufixo es, ele tem como característica, ele liga-se a adjetivo, tá? Vai ficar horrível para vocês lerem, né, pessoal? Estou fazendo muito pequeno aqui. Liga-se a adjetivo e forma substantivo. Então, tu tem lá adjetivo tímido. Quem é tímido possui a característica da timidez, com Z. Quem é belo possui a característica da beleza, com Z. A prova estava fácil, a prova foi mole-mole, a prova foi moleza. Adjetivo mole, substantivo moleza, com Z. Ele é forte, ele é muito forte, ele é uma fortaleza. Adjetivo forte, fortaleza com Z. Foi? Fraco, fraqueza. Pus ali embaixo. Aquele E deveria estar em letra maiúscula ali, faz parte do sufixo. Fraqueza. Beleza? A mesma coisa, pessoal, o sufixo mente. Olha só, vou colocar aqui um desafio para vocês. Acho que eu já até fiz esse desafio, mas vamos lá. Deixa eu ver, de repente eu fiz com essa palavra, mas não fiz com essa outra aqui. Vamos ver. Vocês têm as palavras... Vocês têm as palavras infância, meu Deus, infância e infantil. Pessoal, olha só, o sufixo mente, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu até trocar de cor aqui, vou fazer nesse azul aqui. Tu tens, vou fazer aqui, um adjetivo, e aí tu tem o mente. Desculpa a demora aqui, mas é que eu tenho dificuldade de falar e escrever. Pessoal, o sufixo mente também é um sufixo privativo. Em que sentido? O sufixo mente só se liga a adjetivos, tá? E sempre forma um advérbio. Normalmente um advérbio de modo, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal?
Pode acontecer de, eventualmente, por exemplo, vocês terem que decidir infância. Infância e infantil. Qual é o substantivo e qual é o adjetivo? Vocês precisam definir isso por algum motivo e vocês dão branco. Vocês não conseguem definir qual é o substantivo e qual é o adjetivo. Um dos testes, pessoal, que eu vou indicar para vocês é colocar o sufixo mente, tá? Existe a palavra infanciamente, espero que vocês estejam dizendo que não, porque infância é um substantivo. Existe a palavra infantilmente? Existe. Se aceita o sufixo mente, é porque sem esse mente é um adjetivo. Certo? Então, esse é um teste que vocês podem fazer. Eu ia usar antes, não sei se eu já usei, a palavra fim e final. Fim é o substantivo. Final é o adjetivo, porque existe a palavra finalmente. Então, os adjetivos têm essas características. Tudo bem? Tá? Então, se precisarem descobrir, essa palavra aqui ela é um substantivo ou um adjetivo, tenta colocar mente. Se aceitar, é um adjetivo. Tá? Depois, pessoal, a gente tem sufixos ável, ével, ível, óvel, úvel, formam adjetivos a partir de verbos, tá? Então, condenar, condenável. Algo em que eu posso crer, algo crível. Algo que eu posso admirar, admirável, e por aí vai, tá? Sempre forma adjetivo esse sufixo ável. E nós temos o sufixo eira, pessoal, que nesse caso aqui indica nome de planta. Planta ou árvore, certo? Então a gente vai ter pessegueiro, amoreira, pereira, mangueira, limoeiro, certo? Isso, exatamente. Verbo agradar, adjetivo, tá, Priscila? Isso, tá? Agradável é adjetivo, esse sufixo forma adjetivo. Bom, e esse sufixo eiroeira, pessoal? Eu mostrei para vocês alguns sufixos privativos. Esse aqui, normalmente ele forma substantivo, mas ele apresenta vários significados, tá? Por exemplo, em roseira é nome de planta e árvore, tá? Mas em roupeiro, lugar para guardar. Roupeiro, açucareiro, tinteiro, a betoneira, a lareira, a lixeira, tudo indica lugar, tá? Já te respondo, Lívia, a partir do nosso próximo exemplo. Pedreiro, tá? O que nós temos? Pedreiro, açougueiro, bombeiro, marqueteiro, indica profissão ou ocupação. Aí vamos para a pergunta da Lívia. Pode ver, Lívia e demais colegas, podem ver que
Brasileiro é o único adjetivo, é o único gentílico que tem o sufixo eiro. A gente chama de português, francês, alemão, né? Esse es, sem dúvida, com S, tá? Esse es é, sem dúvida nenhuma, o preponderante. Tem alguns outros um pouco mais diferentes, né? Por exemplo, quem nasce em Mônaco, né, é monegasco, tá? Mas a maioria é esse ex aí. Poderia ser brasiliano, poderia ser brasileirês, alguma coisa do gênero. O que acontece? Brasileiro era um termo pejorativo que os portugueses usavam para ou quem morava no Brasil, ou aqueles portugueses que vinham para o Brasil trabalhar com as coisas do Brasil. Então, quem trabalhava com as coisas do Brasil aqui, quem trabalhava com o pau-brasil, era brasileiro. Então, nasce como nome de ocupação, de profissão, e aí acabou ficando esse gentílico para nós, mas é o único gentílico com esse sufixo. Perfeito? Engraçado, é? Depois, pessoal, a gente vai ter braseiro, ou formigueiro, ou vespeiro, que dá uma ideia de coletivo, tá? Então, assim, ó, 3 ideias que o sufixo eiro não traz, mas podem nos enganar. O primeiro é gentílico por causa do brasileiro, tá explicado. O segundo e o terceiro é mais ou menos a mesma coisa, pessoal. O sufixo eiro não expressa ideia de comida na nossa língua. E aí, quando eu falo isso, as pessoas saltam com 2 comidas sobre as quais a gente precisa conversar rapidamente. Primeiro, o bom e velho carreteiro. Meu Deus, a fome que eu tô, vocês não têm ideia, pessoal. Carreteiro, chega a dar água na boca só de falar. Que ódio que eu tenho de ti, Maria, eu te odeio também. Vamos lá, pessoal. Quem quer ser odiado aí é só escrever. Tá? É só escrever aí que eu odeio. Tá? Tá faltando comida nessa barriga e sobrando óleo de coração. Tá? X, traçaria fácil. Aliás, juntaria arroz com galinha, capelete, X, tudo no mesmo prato e meteria. Feijão vermelho, nossa. Puta, churrasco, daí chutou o balde, né, pessoal? Lasanha vegana, mato, amasso, não tem nem aí. Não tenho preconceito com veganos, pessoal. Vai, tá? Vamos lá. Vamos lá. Carreteiro, pessoal. Primeiro, quando vocês dizem vou ali comer um carreteiro, tá? Eu prefiro não responder algumas, tá? Vamos lá. Carreteiro, pessoal. O que é carreteiro? Carreteiro era um cara que antigamente no Rio Grande do Sul ele trabalhava com carreta, com charrete, tá? Era muito comum, inclusive, que quando havia um conflito aqui no interior, que a gente tinha um conflito entre os brasileiros e os castelhanos, era muito comum, inclusive, que ele fosse para os 2 lados do fronte vender as coisas dele e tal. O que acontecia com o carreteiro, pessoal? Ele precisava carregar o mínimo de coisas dele, porque ele ganhava dinheiro carregando outras coisas das quais ele ia se desfazer. Então, para ele andava com uma panela, porções de arroz e charque, né? E fazia tudo dentro da mesma panela. Então, quando vocês dizem que vão comer um carreteiro,
isso pode ser duas coisas. Ou safadeza da parte de vocês, ou canibalismo. São as duas possibilidades, porque o que a gente come é arroz de carreteiro. O nome do prato é arroz de carreteiro. Tudo bem? Vale lembrar, né, turma, no conto do Simões Lopes Neto, do Contos Gauchescos, chamado meu Deus, Melancia e Coco Verde. Vai tranquilo, Leonardo, vai tranquilo, te joga. Tá? No conto Melancia e Coco Verde, como é que ele fica sabendo que eles se dão esses apelidos, né? O rapaz vai ser o Coco Verde, a menina vai ser a Melancia. E aí, como é que ele está lá na guerra, lá no conflito, como é que ele descobre que vai ter o casamento, né, da Melancia? Ele ouve justamente o carreteiro chegar, e o carreteiro tinha uma outra atribuição, que era o seguinte: ele ia passando nas vilas, né, fazendo negócio e ouvindo as notícias, ouvindo as histórias. E aí ele ia levando para adiante, como se ele fosse uma espécie de jornal, certo? Então, por aí, meio fofoqueiro. E aí, então, essa figura aparece nesse conto, né, um célebre conto, muito muito bom, gosto muito desse conto Melancia e Coco Verde, tá? A segunda comida que eu precisava falar para vocês, pessoal, é sobre o brigadeiro, tá? O brigadeiro, ele entra para o conhecimento popular quando a esposa de um candidato a governador do Rio de Janeiro, do Eduardo Gomes, isso mesmo, que tinha como cargo ser brigadeiro da aeronáutica, ela fez os docinhos, né, e começou a distribuir, né? Vote no brigadeiro, vote no brigadeiro e tal. E aí acabou. Uh, ah, uh, não, não, não lembro disso, Joana. Tá, mas que eu lembre, ou foi uma esposa, ou foi a esposa, ou foi uma aliada, mas alguém começou a distribuir, né, e dizer vote no brigadeiro e tal, e aí ficou associado ao nome. Dizem que quem teria inventado o doce seria essa mulher. Essa parte da história eu duvido, pessoal, e eu vou dizer para vocês, e acho que vocês vão pensar comigo que é óbvio, tá? Pelo que eu entendi, pelo que eu li, aliás, em um livro de história, o leite condensado teria chegado ao Brasil na década de 80 do século XIX, ou seja, 1880 e alguma coisa. Chocolate já havia, tá? Então, eu não acho que na década de 20, ou seja, 40 anos depois, alguém teria inventado o brigadeiro, porque eu não acho que as pessoas demorariam 40 anos para olhar para o chocolate, olhar para o leite condensado e pensar, e se a gente misturar esses dois? Porque não pode dar errado, né, pessoal? Vamos combinar, só pode dar certo. Então, eu duvido que tenha demorado tanto tempo. Mas a história vem daí, né? Eu me lembro ainda de ser criança e ouvir a pessoa falar assim... nossa, hoje está um céu de brigadeiro e tal, né? Eu olhava para o céu, aquele céu azul, sem nenhuma nuvem, eu dizia, não, mas céu de brigadeiro é de noite, né? Que ele está preto e tal, porque eu fazia a associação contrária, né? Então, brigadeiro em referência a esse cargo da aeronáutica, que eu não entendo muito bem, tá? Das patentes militares, mas, se eu não me engano, aí é uma das patentes mais altas, tá? Leite condensado fica bom até com feijão. Quebrei a Maria Fernanda ali. Ah, pessoal, durma com esse barulho, tá? Então, tá. Quem quiser fazer o seu print, faça agora, que já vamos passar o slide.
Aí, Tamis já pegou. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Lívia, que pediu para esperar. Posso ir? Devo. Olha aí, Leonardo está dizendo curiosidades. Popular mesmo só ficou depois da Segunda Guerra Mundial. Sem problema. Vamos adiante aqui, pessoal. Bueno, pessoal, aqui é um super resumo de tudo que a gente viu até agora, certo? Tá? Com outros exemplos, tá? Se querem fazer o print aí, vou deixar, não vou explicar tudo de novo, isso aqui tudo a gente viu. Deu aí? Aí, maravilha. Viu só? Pessoal, nossa próxima conversa agora é sobre processos de formação de palavras. Todas as línguas possuem processos, em geral, que servem de economia linguística, para formar novas palavras dentro da língua. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na língua alemã, a língua alemã é uma língua que forma muitas palavras compostas, junta radicais, né, e forma palavras compostas e tal. A nossa língua, ela é principalmente derivativa, né? Então, assim, vou pegar o exemplo clássico, aquele da flor, tá? Nós temos flor, daí a gente tem florescer, aflorar, deflorar, florista, floricultura, e por aí vai. O nosso processo é pegar um radical e formar uma família de palavras a partir desse radical. Mas esse é o processo mais produtivo da nossa língua. Existem outros processos, tá? Que a gente vai ver agora. Esses e todos os outros. O que foi? Eu não falo alemão. Eu também não falo alemão, tá? Eu sei sobre a estrutura do alemão. Em alemão, eu sei dizer só o necessário e eu nem sei muito bem o que eu estou dizendo, tá? Eu sei dizer Bier Fach e Fach Bier. Eu não sei qual é qual, mas uma delas é cerveja de barril e a outra é barril de cerveja. Olha aí, Lívia, podemos ir para a Alemanha. Eu sei cerveja, tu sabe ambulância, nada pode dar errado. Certo? Tudo bem? Não tem erro, tá? Olha aí. Deus livre, se alguém souber dizer arroz e feijão, nós vamos para a Alemanha, pessoal. Não quero nem saber. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então, processos agora de formação de palavras, tá? Processos chamados de derivação. O que é uma derivação, pessoal? São palavras que a gente forma a partir de um único radical, tá? Então, a partir do radical ligar, a gente forma desligar, ligamento, desligamento e por aí vai, tá? Então, o nosso primeiro processo é a derivação prefixal, em que a gente usa prefixo. Des em desligar, a em anormal, re em rever, bi em bicentenário, tá? Botei aqui, pessoal, alguns exemplos. Já falamos bastante de prefixo ali antes, né? Então, botei alguns exemplos aqui para vocês, tá?
Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vermelhinho. Derivação sufixal, aquela que tem sufixos, né, no final da palavra. Então, a partir do verbo mover, eu tenho o substantivo movimento. A partir do verbo plantar, eu tenho o substantivo plantação. A partir do adjetivo sutil, o substantivo sutileza. A partir do adjetivo maravilhosa, o advérbio maravilhosamente. Então, processos que formam nossas novas palavras. Pode ser um processo de prefixação, tudo isso é derivação, tá? Derivação é o nome maior, e os tipos de derivação são 6, tá? Os 2 primeiros estão aqui, prefixal e sufixal. Acho que tratamos o suficiente. Vamos adiante. Aí, pessoal, a gente vai ter a derivação prefixal e sufixal. Naturalmente, quer dizer que a gente tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, só que esse detalhe aqui é importante. Eles são independentes entre si. Em que sentido, pessoal? No sentido que a gente pode ter apenas um deles. Volto sim, Rafael. Vai lá. Nada, Rafael. Pergunta da Yasmin. Por que maravilhosamente é advérbio? Eu poderia te dar a resposta curta dizendo assim, ó, Yasmin. Todas as palavras que têm esse sufixo mente são advérbio. Rapidamente, lentamente, ligeiramente, felizmente, consequentemente, todas essas palavras são advérbios. Esse sufixo mente forma advérbio, e no caso específico de maravilhosamente, por exemplo, se eu digo ele cantou maravilhosamente, é um advérbio de modo, quer dizer que cantou de modo maravilhoso, certo? Normalmente, esses sufixos em mente são justamente advérbios de modo, tá? Vai lá, Eduardo. Aí, tá? Então, quando a derivação é justamente isso aí, quando a derivação é chamada de prefixal e sufixal, quer dizer que a gente tem prefixo e sufixo, isso só acontece na primeira lista de exemplos, nessa palavra aqui, tá? A gente tem prefixo e sufixo, mas a gente poderia ter apenas um dos dois. Poderia ser apenas imparcial ou apenas parcialmente, certo? Então, a gente vai chamar de derivação prefixal e sufixal quando a gente tem prefixo e sufixo, mas poderíamos ter apenas um deles. Eles são independentes. Perfeito? Tá? Ó, continuar, mesma coisa. Descontinuar prefixo, continuidade sufixo. Descontinuidade é o exemplo da derivação prefixal e sufixal. Ok? Vai lá, quem é do print. Aí. Eu? Aí. Pessoal, eu falei tanto sobre a prefixal e sufixal para a gente diferenciar agora a derivação parasintética, tá? O que é? De novo, a gente vai ter prefixo e vai ter sufixo, só que diferente do que ocorreu antes, agora eles são interdependentes. Então, pessoal, a gente pega uma palavra como sabão ou sabonete. As duas palavras têm o mesmo radical, que é esse aqui, certo? A ação de passar sabão
em algo ou em alguém, ou passar sabonete em algo ou em alguém, é a ação de ensaboar. Vejam, a gente não tem essa palavra só com o prefixo em sabão ou em sabonete, e nem temos a palavra só com o sufixo saboar. Ou seja, os dois elementos precisam entrar simultaneamente para formar a palavra. Foi? Obrigada, Alice. O que vocês, pessoal, fazem na igreja quando chegam ao genuflexório? Mas, hein? Aprenderam uma palavra nova hoje sobre o mobiliário da igreja, pessoal? Para quem não sabe, aquela taubinha que tem atrás dos bancos e tal, das igrejas, que alguns usam para esticar as pernas, na verdade, aquilo ali serve para se ajoelhar. Exatamente. Aquilo se chama genuflexório. Genu, joelho, flexório, de flexionar. Certo? Exatamente. Tá? O ato de se prostrar de joelhos, pessoal, na igreja ou diante da pessoa amada e tal, é o ato de se ajoelhar, certo? Então, a gente não tem só a forma ajoelho e não tem só a forma joelhar. A gente precisa botar os dois. Ajoelhar. Foi? Não pude deixar de rir agora da observação do Leonardo. Pois é, eu lembrei do genuflexório e não lembrava da palavra banco. É impressionante, né? Às vezes acontece. Joana, eu esperava essa pergunta, tá? Ajoelho, Joana, é uma forma do verbo eu ajoelho, tudo bem? E joelho é um substantivo. Lembra que eu falei que quando a gente bota um prefixo na palavra, ela não muda de classe? Então, ajoelho é a forma do verbo, não é o prefixo a diante do substantivo joelho. É uma forma já do verbo ajoelhar. Na verdade, ajoelho, eu ajoelho, vem do verbo ajoelhar, e não diretamente da palavra joelho. Foi, Joana? Isso aí. Maravilha. Meu Deus do céu, Lívia. Que isso? É, Manhã, pessoal. Tá? Amanhã. Amanhecer serve para a tarde, o entardecer serve para a noite, o anoitecer. Tá? Se eu quero deixar algo torto, pessoal, o que eu vou fazer? Vou entortar. Derivação parasintética. Foi? Normalmente é formador de verbos, tá? Normalmente é formador de verbos a derivação parasintética. Ok, gente bonita? Tudo bem? Bem na horinha, 9h05, pessoal. Amanhã a gente segue com as últimas duas formas de derivação. Derivação imprópria e derivação regressiva. Boa noite, valeu, gente. Obrigadão. Beijo para vocês.